A gente está vivendo um momento extremamente importante, motivo para a gente pensar e principalmente tomar decisões racionais. Tá? A gente teve ontem, eu tive muita mensagem no WhatsApp, muita de cliente, de amigos, perguntando o que vai acontecer, se vai cair mais, se é hora de comprar, se não é hora de comprar. Calma, isso é muito diferente do que a gente viveu até agora com uma crise, uma pandemia mundial. Isso aqui é algo político, é algo muito mais sério, algo que a gente viveu já em 2012, 13, 14, 15, 16. Não é legal, jogou o Brasil numa recessão e eu vou trazer aqui para vocês aqui alguns dados para vocês também poderem pensar. Tá? Eu não quero ser pessimista, mas a gente tem que ser realista e como vocês sabem, eu adoro jogar cenários. Então eu vou jogar um cenário que pode sim acontecer, tá? Primeiramente, para quem não sabe, quem está vindo aí de um outro planeta, né, talvez, ontem a gente teve um pronunciamento oficial do nosso ex-ministro agora, Sérgio Moro, e ele basicamente pediu para sair fora porque ele estava sendo pressionado pelo presidente para trocarem o diretor da Polícia Federal e ele não queria que trocasse esse cara se não tivesse um motivo importante para isso. Se fosse um motivo, se não desse um motivo, ele não queria. E ele deixou claro que ele perguntou aparentemente para o presidente: você quer trocar por algum motivo político? E parece que o presidente falou que sim. E aí agora tem provas, jogaram no Jornal Nacional, enfim, isso ainda vai dar muito o que falar. Pode acontecer aí talvez o pior e a gente vai falar sobre isso. Mas o que vocês precisam saber, esse canal é um canal 100% voltado para investimentos e economia e eu vou trazer para vocês aqui o que aconteceu no mundo econômico. No mundo econômico, na hora que o Moro falou que ia sair, a bolsa já abriu despencando. A gente tinha o pronunciamento do Moro às 11 horas da manhã, a bolsa abriu às 10, das 10 às 11 a bolsa já tinha caído 5%. Das 11 até o meio-dia, que foi depois, né, o tempo que o Moro falou, a bolsa caiu mais 5, quase 5, 4,40, fechando aí numa queda de quase 10%. Só que daí o Bolsonaro veio falando, eu vou falar também à tarde e tal, então a bolsa meio que acalmou os ânimos dela, ela subiu mais 3%, 3,9%, e no fim, né, a bolsa fecha às 5 horas, o Ibov mesmo, fecha às 5 horas, ele fechou em 5,45. Porém, nós temos o aftermarket. No aftermarket, basicamente, a bolsa ela continua, o futuro da bolsa ela continua sendo negociado até 6 horas da tarde. O aftermarket começou a subir, 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 depois ele despencou, fechando abaixo do Ibov, ou seja, o futuro fechou caindo. E um outro dado importantíssimo, um outro índice legal é o EWZ. Para quem não sabe, o EWZ são as nossas ações mais importantes, maiores, as nossas maiores empresas, Bradesco, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, são os ADRs dele, ou seja, são essas ações sendo negociadas em dólar na Bolsa Americana. E a gente consegue acompanhar isso num índice chamado EWZ. O EWZ basicamente é como o gringo compra nossas ações, ele compra lá fora em dólar. O EWZ caiu 7,67%, ou seja, caiu mais do que o Ibov e o dólar subiu. Então ele caiu até muito mais. E eu trouxe duas pérolas aqui para a gente poder analisar, duas ações de duas empresas boas, que é o Banco do Brasil e Eletrobras. Eletrobras caiu 13%, Banco do Brasil caiu 13,37%. São duas empresas que caíram muito. E por que elas caíram? Por que essas duas? O que tem a ver uma com a outra? As duas são estatais. Tá? Então isso mostra que está tendo um descontentamento do mercado em relação a essa crise política que a gente está vivendo. Tá? Na imprensa também, na imprensa internacional saiu, eu peguei aqui a manchete do New York Times, a manchete, basicamente, eu vou deixar esses links para vocês verem, mas basicamente fala sobre isso também, fala que o Moro saiu como um protesto contra a exoneração do diretor da Polícia Federal, e que ele pediu para o Bolsonaro que reconsiderasse, enfim, tudo que vocês também já devem ter visto. E também não saiu só lá, saiu em todas as manchetes aí do mundo inteiro. Então todo mundo sabe. Agora eu quero trazer para vocês, vamos brincar aqui, vamos imaginar que nós somos o Ray Dalio. Para quem não conhece, o Ray Dalio é um dos maiores gestores aí de todos os tempos. Ele é gestor de um fundo de investimentos americano chamado Bridgewater Associates. Esse fundo
ele tem nada mais, nada menos do que 160 bilhões em custódia, de dólares, tá? É isso que ele toma conta. Então, basicamente, esse cara, ele toma conta, ele gere 160 bilhões de dólares dos americanos lá para poder tomar as melhores decisões. Imagina que um cara desse, ele vai diversificar. E ele vai diversificar esses 160 bi em países. Então, da mesma forma que a gente analisa empresas, a gente pega lá, pô, eu quero investir em varejo. Tem o quê? CIA, Lojas Renner, Hering, Via Varejo. Beleza. Qual que você quer? Ah, essa aqui tem menos lucro, essa aqui tem menos o que lá. Você vai analisar o risco-retorno de cada uma delas, mediante o que você acha que você entende, e aí você compra uma delas. Esse cara faz a mesma coisa, um gestor desse, dei um exemplo dele, um gestor com muito capital faz a mesma coisa com países. Então ele pega Brasil, Índia, Rússia, México. Ah, qual desses países tem o melhor risco-retorno? E aí ele vai e investe aí talvez 10% do patrimônio. Se ele investir 10%, a gente está falando aí de 16 bi de dólares, que dá mais ou menos uns 80, 90 bi de reais. É muita coisa, é um dinheiro que não dá pra gente imaginar. E agora imagina o contrário. Imagina um cara desse que tem esses 10% no Brasil e ele vê uma notícia dessa e fala, putz, prefiro investir em outro país que não tem esse risco. E começa a retirar esses 80 bilhões de reais do Brasil. É isso que a gente está vendo. Por isso que fez o Banco do Brasil, por isso que fez a Eletrobras, por isso que fez as ações brasileiras. E não só, tá? Eu dei um exemplo de um fundo gringo, mas também tem os nossos fundos maravilhosos aqui, dos nossos gestores maravilhosos, que também podem comprar fora, podem comprar aqui, e estão optando aí em comprar mais fora do que aqui. A gente tem o risco país. O risco país, ele estava 198 pontos em fevereiro e agora está 442 pontos. Ou seja, aumentou muito o nosso risco país. A gente tem a taxa de juros brasileira, que agora está praticamente aí, pode considerar 3%, porque vai cortar, vai ter corte sim. E a gente tem, por exemplo, o México com 6% de taxa de juros. A gente tem a Índia com 4,4% de taxa de juros. Então imagina você investindo na taxa de juros do Brasil. Aí você vê a taxa de juros sendo cortada. E aí você vê o México, que tem a mesma característica, vamos supor, de risco, que está dando o dobro de taxa de juros. Você vai vender os seus títulos do Brasil, vai comprar dólar para poder tirar o real e vai pegar esse dinheiro e jogar no México, na taxa de juros do México. Tá? Então, basicamente, é um outro movimento que a gente está vendo aí sempre que a taxa de juros é cortada. Bom, e para finalizar, eu vou trazer um cenário que seria o cenário mais preocupante para nós investidores. Tá? O cenário mais preocupante é essa guerra política, ela se estender e ser maior do que o que a gente espera e a gente começar a perder o controle do que estava indo bem. A gente tinha até 2019 as reformas passando, a primeira reforma passou, o Paulo Guedes na frente de tudo, em Davos, o Paulo Guedes também controlando os gastos fiscais, baixando os juros, isso é bom. Então assim, a gente estava vendo uma parte econômica no Brasil caminhando para frente. Se a gente vê que essa guerra ela começa a afetar também essa parte econômica, porque ainda não afetou. A saída do Moro não vai mudar nada nas lojas Renner, não vai mudar nada na CIA, não vai mudar na sua empresa preferida. Então, se a gente for tirar uma foto e ter uma visão em 2D e falar só de ontem, a saída do Moro caiu 10%, compra ou vende? Compra. Você tem ações maravilhosas que caíram e você pode comprar. Agora, por que caíram? Caíram porque isso pode ser muito maior do que o que a gente espera. Então, se isso afetar a parte econômica, se isso começar a afetar a parte do Paulo Guedes, se isso começar a afetar os gastos públicos, aí a gente pode viver em um cenário que não dá para saber o quão ruim seria. Mas aí mudaria completamente o cenário do Brasil mediante ao mundo. Porque hoje a gente tem aquela coisa, a gente vê a bolsa de fora subindo, a nossa bolsa também, teoricamente, ela vai subir, porque uma coisa está com a outra, a gente está tudo na mesma luta contra o Covid. Se a gente vê que a política do nosso país não está ajudando, a gente passa por dias como a gente passou nessa sexta-feira, no dia 24, onde as bolsas de fora subiram 1%, 1,5%, e a nossa caiu 5%. A nossa deveria ter subido 1,5% ou 2% também. A gente deveria estar agora com 82, 83 mil pontos. E não,
Voltamos para a estaca zero. Então, assim, volto a dizer, agora, se a gente tirar uma foto 2D, não tem problema nenhum, pode comprar, tá tudo lindo. Mas se a gente começar a ver um cenário como um todo e começar a afetar a parte econômica, né, a parte do Paulo Guedes, por exemplo, aí a gente pode ter um problema muito sério que não dá para a gente ainda saber o que pode acontecer. Então, se você é investidor hoje, acredito que não deva tomar nenhuma decisão precipitada, porque a gente não sabe ainda, mas isso pode acontecer. Tá? Então, fica esse alerta aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal que eu estou precisando bastante, deixa um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!